Aleluia, clamaremos o teu santo nome. Te adoramos nessa manhã. Bom dia Espírito Santo. Bom dia, amado Deus, nosso Pai bendito. Te adoramos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã dizer que somos gratos por mais um dia. Somos gratos por mais uma manhã que podemos levantar as nossas vozes, levantar as nossas mãos e te agradecer. Aleluia. Levantar os nossos olhos para ti e saber que há um Deus. Aleluia. Em quem nós podemos confiar. É verdade. Queridos, está tão difícil confiar-nos nesse tempo. É tão difícil confiar em alguém, em algo que dizem ou que falam, ou que você tem esperado. O nosso Deus é digno de confiança. Eu creio. Ele nunca falhou. Desde o princípio até o fim da Bíblia, aleluia, todas as palavras nos levam a crer. Você crê nisso? Todas as palavras nos levam a crer, a esperar e a confiar. Porque a confiança, a nossa confiança não será traída pelo Senhor. Aleluia. Nunca. Ele nunca vai nos desamparar. A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer-se de um filho. E olha que quem é mãe pode me dizer aqui. A gente dá tudo, a nossa vida pelos nossos filhos. A gente não esquece nem do horário que eles precisam comer, dormir, trocar. Nós sabemos de tudo que os nossos filhos precisam. Mas pode uma mãe se esquecer do seu filho. Ainda assim, o Senhor diz que nunca nos abandonaria. Também dizem no final do Evangelho de Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. É promessa de Deus. Certa vez o Senhor Jesus, numa pregação mais dura, onde ele estava exortando o povo, e muitos, em João 6, lá no finalzinho, lá para o versículo 50, Jesus disse: essa palavra é dura, vocês querem ir também? Porque muitos do povo, da multidão, começou a ir embora, não queriam ouvir. Muitas pessoas só querem ouvir aquilo que agrada o coração, que alisa, mas Jesus estava dando uma palavra dura, de direcionamento. Eu sou o pão da vida, não tem outro lugar para você sair. Aleluia. E Pedro, um dos textos que mais me emociona e que mais me identifica na Bíblia diz assim: Senhor, para onde iremos? É Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se há algo na tua vida que não anda bem, se há algo no teu coração que está te machucando, eu não sei, se a tua saúde está com algum problema, a palavra do Senhor diz: Ele é a nossa vida eterna. Aleluia! Ele é o único digno de confiança. Tudo, entrega tudo nas mãos do Senhor nessa manhã. Para onde você vai, querido? Não desanima, não perde a fé, não perde a esperança, porque Ele é a vida eterna. Amém. E Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de você. Creia nisso nessa manhã. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Todas as coisas concorrem para o bem, ainda que o bem seja a vida eterna. Aleluia. Michele, você está dizendo que eu posso não ter nada daquilo que eu sonho? Pode. Pode. O Senhor não nos prometeu dar esse mundo para nós, não. Esse mundo jaz no maligno. Então, tudo que você colocar o seu coração nesse mundo, não é promessa de Deus entregar para a tua vida. Mas Deus se alegra em nos entregar as bênçãos. Deus se alegra em que nós tenhamos a melhor vida nessa terra. Tudo aquilo que nós sonhamos, desde que o nosso coração e a nossa motivação esteja em cumprir o teu propósito nessa terra. Mas o nosso alvo é a vida eterna. Aleluia. O nosso alvo é ter a eternidade ao lado do Senhor. Eu creio nisso. Por isso que nessa manhã essa palavra enche seu coração. Que nos momentos de dúvida, de tristeza, de anseio, você diga: eu sou raça eleita. Eu fui escolhido pelo Senhor. Povo de propriedade exclusiva dele.
e diga assim: para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Que o Senhor possa ter toda a liberdade nessa manhã de falar aos nossos corações, de nos abençoar como o Senhor tem feito todo o tempo, todos os dias. Usa a vida do teu servo nessa manhã. Aleluia. O teu filho amado que se dispõe a pregar aquilo que está no seu coração. Pai, que o teu filho possa ouvir hoje mais uma vez. Nós já tivemos experiências hoje aqui tão grandes, É verdade. tão reveladoras. Nós temos o nosso coração grato a Ti, porque nada fica oculto aos Seus olhos, nem verdade. mesmo um sentimento em nós, Nada nem nos mesmo enganará. um desejo em nós, nada fica oculto. E o Senhor nos dá direção. Essa manhã eu estava preocupada e orando e pedindo ao Senhor. Queridos, nós precisamos de uma liderança firme, nós precisamos de uma liderança posicionada. Um povo sem liderança fica sem rumo, fica perdido, fica desesperado. O nosso líder é Cristo, é Jesus. Nós estamos aqui para seguir os passos dele. E eu sei que o pastor Otávio tem buscado essa liderança, tem buscado viver na linha daquilo que Deus nos ordena. Nós temos buscado e nós vamos, Amém, nós eu creio. viveremos muito mais a cada dia. Nós já vivemos, mas nós viveremos muito mais. E nós queremos ser essa liderança que inspira, que guarda, que dá direção, Aleluia. que protege, no nome de Jesus, porque de nós mesmos não temos nada para oferecer. É verdade. Mas nós temos buscado o Senhor e cumprir o teu chamado, Pai. Abençoa, que essa palavra venha entrar no nosso coração hoje, de uma forma sobrenatural. Amém, Deus. E produzir o fruto para o qual ela foi designada. Aleluia. Abençoa a vida das crianças. Nós repreendemos todo o mal, toda a intenção maligna na Amém, vida de Deus. cada criança, dos nossos filhos que aqui estão, dos filhos dos irmãos que nos assistem. Que o Senhor cubra agora com o teu sangue, livra de toda enfermidade, livra de toda seta do maligno. Que eles possam, Senhor, ser guardados por Ti. Que o coração das nossas crianças seja apaixonado Amém, por Deus. Cristo. E Aleluia. que eles possam viver nesse tempo sendo influência para as outras crianças ao seu redor. Que eles possam levar a Cristo. Em E nome eu de Jesus. declaro que eles alcancem tudo aquilo que o Senhor planejou para Sim, eles. Deus. Que eles sejam ainda mais inteligentes, ainda mais obedientes, que eles sejam, Senhor, crianças referenciais e saudáveis. No nome de Jesus nós oramos e te entregamos esse culto. Amém. Aleluia. Quem encontra uma esposa encontra um tesouro. Eu tenho um tesouro. Eu tenho um tesouro. Mas esse tesouro, muitas vezes, ele não é claro. Ele não é claro. É um tesouro. Sabe assim? Muitas vezes a gente precisa cavucar. Muitas vezes a gente precisa cavucar. Muitas vezes esse tesouro foi encontrado no fundo do mar. Existem algas em cima dele. Existe lodo. Existe areia. Hoje foi tremendo, né, mesmo o que aconteceu já aqui. Porque Deus falou assim, sabe o que Ele falou? Os mansos herdarão a terra. Então, tipo assim, cala a boca, Otávio, deixa eu ser Deus. Foi exatamente essa palavra que veio, entendeu? A espada do Senhor, a palavra do Senhor é como espada, que divide espírito de alma, junta de medula mesmo. Não tem como ficar em pé. Não tem como ficar em pé. E não tem como ficar em pé, sabe assim? Por mais que você, não, eu tô certo, eu tava.
Sua escolha, pecador. É. Agora, abre a palavra do Senhor, porque é tremendo mesmo, né? A palavra do Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Não andeis ansiosos por nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Isso é um pedido? É uma ordem. É uma ordem, né? É o que eu entendo assim. Tem algumas coisas que Deus até ele demonstra ali que, olha, né? Mas tem coisas que são ordens do Senhor. Não é, e o mais tremendo não é que são ordens porque Ele quer mandar. Não, são ordens porque vai ser o único caminho para a tua vida, para a minha vida. É direção. É direção, né? Abra aí 1 Reis. Livro de 1 Reis, no capítulo 19. Acabe com a ansiedade da sua vida. Ah, não, é que acabe que começa. Aleluia. É pra mim. Eu te juro que eu estava aqui. 19 aqui? E eu, 19, versículo 1. Eu estava aqui e eu não sabia o que ia ministrar, nem nada, mas aí Deus me deu essa palavra, falando de aplanar os caminhos, né? A palavra de Deus fala em 1 Reis 19, do versículo 1. A gente vai dar a caminhada aí hoje. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Acabe era um rei e Jezabel era a mulher dele. E ele contou para Jezabel como é que Elias tinha agido ali com os profetas que tinham se levantado contra o projeto de Deus. E é tremendo, porque eu já ouvi alguns discursos, né, dizendo assim: não conte suas coisas, não conte papapá, não conte aquilo, não conte isso, não conte aquilo, porque, né, senão, né, as pessoas vão te invejar ou vão entrar no seu projeto ou vão querer melar o seu projeto, né? E realmente assim, né? A palavra de Deus, ela diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E muitas vezes a gente conta certas coisas por pura ansiedade. Não, porque eu quero que dê certo. Olha, Otávio, vem cá, vai acontecer tal coisa, vai fazer tal coisa. Ou Michele, vem cá, vamos fazer tal coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é que é lícito contar e é lícito não contar. Porque há realmente situações estratégicas em que a gente não deve abrir a boca sobre alguns tesouros. A palavra fala, guarda os teus tesouros. Né? Guarda os teus tesouros. Quer dizer, aquilo que, né, é tesouro, que tá, não fica expondo aí que nem um tolo. Mas, por outro lado, nossa, isso confirma, porque não foi Elias que foi falar para Jezabel. Foi Acabe que foi falar para ela do que Elias tinha feito. Acabe foi contar para ele. Ou seja, a gente não precisa propagandear e fazer sardalhaço. Porque mas não é aí que tá. Não tem essa no reino de Deus. Posso te falar? Não é um trouxa, não é um imbecil. Sabe por quê? Porque ele tinha que... Otávio, tira o pé do rosto da sua irmã. Porque ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer isso. Porque Jezabel tinha sim que ir atrás de Elias. Você entendeu? Não, pra coisa acontecer, porque Elias não ia de livre e espontânea vontade. Aí é que tá. Elias tinha acabado com 850 profetas. São quase 1000 pessoas, bicho.
tacada só. Numa paulada só, Deus usou a vida dele e acabaram 850 profetas de Baal. Uma queimada só. Entendeu? 850 pessoas. Quer dizer, você está falando de um big problema, vai? De um big problema. E assim, eu já vivi isso. Eu tinha uma dívida de 400 mil reais, 400 não, 600 praticamente, né? Porque eram 360 mais 150, dá 500 pau, 500 mil reais, era impagável para mim. E me perguntam, e aí, Otávio? Me pergunta. Nem R$1 milhão. Me pergunta, e aí, Otávio? E aí, Otávio? Tá pago. Você- Entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer que tá pago é assim. Por que agora, hoje, no dia 11/12, eu estou preocupado com o que eu tenho que comer amanhã? Se Deus já matou os 850 profetas ali atrás, olha que engraçado, né? Foram 400 mais 450. Foram 350 mil mais 150 mil. Entendeu? Por que eu estou preocupado com o que eu vou comer amanhã, se ele já fez ali um negócio que estava fora totalmente mesmo do meu controle? Agora, a situação que a gente talvez esteja enfrentando está no nosso meio, que a gente consegue torear e a gente está receoso. Mas ele já matou os 450 profetas, mais os 400 profetas, quer dizer, são 850 profetas que ele matou lá atrás, por que eu estou receoso agora? Aí vamos lá. O que Deus fez? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã essa hora eu não fizer eu em tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e picou o pé para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Qual é o nome dessa frase? Pieguice. É um exemplo de pieguice? Está aqui. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija d'água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: ah, Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. O que fala aí? Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E aí depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo.
depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto com seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Aleluia. Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Amém. Você vê como a palavra de Deus ela é tremenda, né? Ela estava lá, a gente estava lá onde? Em Reis. E aí estava lá em Apocalipse 12. E o que uma palavra tem a ver com a outra? Tem tudo. Elias estava lá, tinha acabado de matar os profetas de Baal. Teve uma notícia de uma louca que falou que ia matá-lo. Tudo bem que ela ia mesmo, né? Mas a gente tem que aprender de uma vez por todas a andar no contrassenso, a andar na contramão. Quando que a gente vai descansar na turbulência? Porque nessa palavra, algo que ficou claro também é que Elias descansou na turbulência, ou não? Sim. Em toda ela, ele dormiu. Depois que o anjo veio falar com ele, ele dormiu. Depois que o anjo mandou ele comer, ele dormiu. Depois que comer de novo, ele dormiu. Depois de andar no deserto, foi para a caverna, dormiu. Chama-se depressão. Ah, que depressão, caramba! Ele descansou, meu irmão. Não tem nada de depressão aí. Não tem nada de depressão, ele descansou. A gente não dorme. Por isso a gente fica em depressão. Porque a gente não dorme. Deus manda fazer um negócio, você quer logo saber o resultado. Deus manda fazer outro negócio. Cara, o que tinha que comer lá o pão? Sabe por que ele teve que comer o pão e tomar água? Porque era o início da alimentação. Não era para andar ainda não. O primeiro pão. Foi 2 vezes que ele teve que comer. O primeiro era um pãozinho com uma aguinha. Aí ele foi lá e comeu o pãozinho e dormiu. Aí a segunda vez era um pãozão com um aguão. Porque come e se farta aí, porque você vai andar 40 dias e 40 noites. Deus ele está nos preparando. Deus ele conhece as nossas peculiaridades. Deus conhece a nossa fragilidade. Mas nós não acreditamos que ele nos conhece, apesar dele ter nos feito. A gente acha que a gente vai minguar no meio do caminho. Ah, porque Deus só deu esse pãozinho, essa aguinha. Mas calma, você está preparando o teu estômago para comer aquilo que realmente vai te fartar para você conseguir chegar lá. Se desse direto todo aquele pão e aquela água para os 40 dias, ele tinha morrido de indigestão. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente achando que, não, mas esse recurso não vai dar para resolver tal coisa. Mas essa situação não vai dar para acontecer tal coisa. Mas eu não tenho reserva para aquilo. Mas eu não tenho inteligência para aquele outro. Mas eu não tenho capacidade. Mas eu não posso. Para! Olivia, para agora.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, a gente não vive a promessa, a gente não vive aquilo que verdadeiramente Deus... Olivia, para de gritar. Chega. Muitas vezes a gente não vive o livramento, muitas vezes a gente não vive a coisa completa, a obra completa. Por quê? Porque a gente está ansioso. Porque a gente está ansioso em resolver, porque nós temos uma lógica humana para resolver aquilo, porque invariavelmente algumas das nossas ações lá no passado, ou muito próximo, deram certo. E aí a gente quer resolver da mesma forma. Quando na verdade Deus falou, para quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, a cada dia pegue a sua cruz e me siga. Amém. Por que a gente quer viver a mesma cruz de ontem? Por que a gente acha que vai ser a mesma batalha de ontem? Por que a gente acha que vai ser tudo igual a ontem? Ontem só serve para nos fortalecer de que deu certo, que a gente continua vivo. Porque se ontem é ontem, hoje é hoje. Ou seja, passou-se um dia e eu vivi, eu sobrevivi. Se você pode se lembrar de ontem, é porque você já venceu. Você já está no hoje. Amém. E em relação a ontem, você já está no amanhã. Amém. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? A gente anda ansioso. E aí a gente não entende que existem etapas. O anjo não podia simplesmente ter pego ele, Elias, e jogado lá do outro lado? Podia. Deus podia ter feito tudo da maneira que fosse, do jeito dele. Mas não. Elias teve que caminhar 40 dias e 40 noites até chegar onde ele não ia ficar ainda. Porque ele foi para lá, viu a situação, e ele teve que voltar. Mas sabe por que ele teve que andar 40 dias e 40 noites? Ele teve que se afastar da lógica. Ele teve que se afastar do perigo, do problema que perturbava e que não permitia que ele enxergasse aquilo que Deus ia falar. Porque Deus só mandou Elias para lá para falar que ele ia ter que ungir lá fulano, ciclano e beltrano. Só para isso. Não podia ter falado lá atrás? Ou seja, a gente não ia estar reclamando com Deus. Pô Deus, mas você me fez andar 40 dias, 40 noites para me falar isso aí. Podia ter falado lá, eu já estava lá. Você não ia ouvir lá, crente. Se você estivesse lá no meio do problema, você não ia ouvir o que Deus ia te falar, pelo contrário, você ia correr. Você vai não, isso é do demônio. Imagina que eu ainda estou sendo perseguido, daí eu ainda vou ter que ungir gente aí para matar esses caras. Não, não é de Deus. Então muitas vezes a gente tem que caminhar para esfriar, para arrefecer o sistema. Que nem aquele que ungiu Saulo, né? Mesma coisa. É, sabe? Ai, não eu. Se a gente não entender que muitas vezes o limite não, muitas vezes não, em todas as vezes, o limite não está em Deus. O limite não está em Deus, crente. O limite está em nós. E é por isso que nós temos que ser muitas vezes afastados das situações, para que nós consigamos arrefecer e enxergar. Ontem deu para ligar a escova? Depois de você ter usado? Não deu. Sabe por quê? Porque a escova estava quente, ela não liga. Quando ela está quente, para não queimar. Aí eu fiquei louco da vida porque a escova não ligou. Mas ela não ligou porque se ela ligasse, ela queimaria. E a gente tem que entender que se a gente ligar algumas vezes, nós queimaremos. Nós pereceremos. Então, crente, tem que entender o seguinte: sempre, no momento da tua maior angústia, pensa que aquilo lá, pode perceber, faça um retrospecto. No momento da tua maior angústia, aquilo era o meio do caminho. No momento da nossa maior angústia, invariavelmente é o meio do caminho. Porque é onde o diabo ele quer nos parar. Porque tem um caminho bom, perfeito, agradável, que não acrescentará dores, mas que passará por algumas situações que contradizem a nossa lógica.
Ah, mas não vai dar tempo. Meu, se não der tempo, Deus retrocede o sol. Se não precisar retroceder o sol, não é tanto, ele para o sol. Cara, que precisa mais pra gente acreditar que Deus é Deus? Muitas vezes a gente anda angustiado. Muitas vezes a gente anda... A Michelle orou aqui. E ela falou uma coisa certa, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes estão num lugar achando que é outro, estão no outro achando que é um e ficam meio que perdidas. Posso te falar? Deixa fluir. Deixa fluir. Eu falei, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa as coisas acontecerem sobrenaturalmente. Porque tem né? Deixa acontecer naturalmente. Não, deixa acontecer sobrenaturalmente. Crendo. Porque o que vai mover no meio de tudo isso também não é deixar a vida me levar, a vida leva eu. É deixar a coisa acontecer, é descansar no Senhor. Descansar no Senhor é assim. Tá bom, você me fez comer, eu vou comer e vou dormir de novo. Aí ele acordou de novo, tá bom, o que tem que fazer agora? Comer, tá, comeu, dormiu de novo. Agora você vai andar 40 dias, 40 noites. Tá bom, andou 40 dias, 40 noites. Chegou lá na frente da caverna. Bom, então é o seguinte, agora que você está aqui na frente da caverna, vendo essa planície aqui e tal, não sei o quê, agora você volta lá e unge fulano, beltrano, ciclano e terciano. Ele voltou, ungiu todo mundo e ganhou. Deus poderia ter feito de outra forma. Mas se ele tivesse tido outra estrutura, se ele não tivesse se borrado por Jezabel, Deus poderia ter falado com ele imediatamente a morte dos profetas de Baal. Deus sempre existe um motivo. Sempre existe um porquê. Mas essa história é muito bonita de se falar. A gente nunca encara que é por Deus. Aí a questão é essa. Todas as vezes é por Deus. Assim, Todas as vezes é por Deus. E todas as vezes a gente se desespera. quando é Deus, né? Não, mas eu digo o seguinte, sempre é, bicho, sempre é. Deus está no controle, ponto. Assim, Ponto. Ele é onipotente, ponto. Se nós confiarmos nisso, a gente já vai entender que todos os momentos são preparados pelo Senhor. Apesar de serem momentos errados. Por quê? Porque, como eu falei, se ele tivesse mantido posicionamento, tivesse sido, né, um homem de fé naquele momento, Deus não teria levado ele lá para trás e depois voltado para lá. Ele teria feito tudo ali naquele momento, entendeu? Mas não. O que eu quero dizer é que Deus respeita os nossos limites, mas os nossos limites nunca pararão o Senhor. E outra, algo muito importante que precisa ficar muito claro para muita gente, para mim, Otávio, a gente não vence nada sozinho. isso é verdade. A gente não vive as coisas sozinho. Por quê? Porque Deus podia fazer lá como fez com os profetas de Baal. Não! Falou, unge fulano, unge beltrano, unge ciclano, unge beltrano. Por quê? Porque a espada de um, se alguém se livrar da espada de um, o outro vai matar. Se livrar dessa espada, o outro vai matar. Se livrar dessa espada, vai 4 vão matar. Mas olha só que tremendo. Eram 4 para acabar com aquilo que Elias tinha acabado em uma única vez. Precisou de 4 pessoas para fazer o que Deus tinha feito através da vida de um Elias. O que eu quero dizer é que tem coisas que a gente tem que valorizar no Senhor. E se Ele fez isso conosco, é porque Ele vai fazer de novo, sim. Mas a gente muitas vezes acha que não. Sabe aquela história que só acaba quando termina? Só acaba quando termina. Só que a gente acha que está sempre no meio do caminho acabando as coisas. E não. Não. Muitas vezes a coisa não acaba no meio do caminho. Na verdade, nunca acaba no meio do caminho. A coisa acaba quando termina, quando o projeto... Sabe quando termina? Quando a gente estiver morto e enterrado, cara. Quando eu terei paz? Agora.
A paz que excede a todo entendimento, você pode tê-la agora. Porque o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito Santo é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É isso. Entendeu? Pode ter agora. Por que você está esperando o quê? O reino vindouro para ter paz? A paz que excede o entendimento você pode ter agora. Agora, viver de sombra e água fresca, meu filho, esquece. No way. 3 aflições. E outra, cara, sabe assim, muitas vezes a gente tem uma falsa expectativa, achando que, não, a coisa vai fluir, não, porque se eu fizer tal coisa eu vou ficar descansado. Vai ficar descansado o quê? A gente tem que viver com o jogo. Vai ficar, não é nem isso, mas você vai ficar descansado com o quê? Você pode ganhar uma fortuna, você pode ter um bilhão. Bicho, se vier um terremoto, se vier um tsunami político, meu irmão, acaba tudo, e aí? Uma inflação de 100% ao mês, uma inflação de 50% ao ano já corrói em metade de tudo que você tem em um ano. E a outra metade no ano seguinte. Acabou seu 1 bilhão. Você tinha 1 bilhão. Em meio ano corroeu, em um ano corroeu metade, em outro ano, em outro, mais um outro ano, corroeu a outra metade. E aí? Os teus caminhos são mais altos do que os meus. A gente está num momento de viver, aliás, não estamos num momento de viver, mas nunca foi tão necessário como na atual conjuntura vivermos por fé. Amém. O povo de Deus não sabe o que é viver por fé. A situação estava muito boa, estava muito confortável. Mas você não sabe o que eu vivi. Você pode contar a história mais esdrúxula, mais comovente aí pra mim. Eu vou te dizer que você não foi decapitado, você não foi cerrado ao meio como Isaías. Imagina, aqui, pegaram uma perna de Isaías, o outro pegou a outra perna de Isaías, botaram ele de ponta cabeça e cerraram o cara no meio. E aí? Tá difícil, César? Sua vida tá difícil? A sua vida tá difícil, Otávio? Sua vida tá difícil, Michele? Pegar uma perna, outra perna e serrar o cara no meio, cara. Isso não é historinha da carochinha, não. Isso é a pura verdade. Fora os decapitados, fora o crucificado de ponta cabeça, os queimados, sabe? Os apedrejados, Os espadas. gente, sabe? Eu falo sempre, eu tenho uma coisa comigo que é assim, é um medo bom, sabe? O temor. Tipo, pelo amor de Deus, para de pedir desgraça. Quando a gente reclama de algo que a gente está vivendo, meu irmão, o que a gente não viveu para estar daquele jeito? Távio, para! Tira daí! Quero dizer para você que eu não posso parar, eu não posso, por conta de um culto, parar de educar meu filho. E nem o farei. Essa é a vida. Não, agora eu estou crente. Eu estou pastor, então, amados irmãos, a paz do Senhor. Não. O Otávio é o Otávio pai, pastor, marido, amigo, primo. É tudo junto, bicho. Na certeza de que ainda assim
o Senhor vai ter misericórdia e vai continuar fazendo. Sabe? Apesar de eu ter que dar uma chamada, né, na frente das câmeras, as minhas colegas de trabalho, né? Ainda que seja assim, é isso. A gente tem que mostrar, como que a gente vai mostrar Cristo para o mundo? Vai mostrar Cristo para o mundo estando numa situação idêntica do mundo e reagindo de outra forma. Sabe? Teve um louvor que tocou aqui, e eu não tinha parado para prestar atenção na tradução dele, e eu vi o começo do louvor assim, eu não tinha me atraído. I Need a Miracle, do Third Day. E aí, ele fala I Need a Miracle, por quê? Porque tem uma cena, né, da mulher vendo a carta da hipoteca da casa, da fazenda, aquelas coisas dos Estados Unidos, né? Vem a hipoteca da fazenda, aí as contas lá sem ser pagas e tal, aí o cara vai e tal, ele pega o carro, vai e tal, não sei o que, sai pela estrada e tal, aí Deus faz ele enxergar. They found a miracle. Primeiro eles precisavam de um milagre. I need a miracle. E aí no final da música ele fala, they found a miracle. Quando ele lembrou da família dele, voltou, abraçou a mulher dele e falou, meu, já tenho um milagre aqui, cara. Olha o milagre aqui, ó. Olha aqui o milagre. Eu já tenho tudo o que é necessário. Nós já temos Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o Deus da direção. Nós temos o caminho e nós temos o amigo. O que vai nos faltar? Nós temos tudo o que é necessário, a família inteira, a Trindade. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Correndo da Jezabel. Por que a gente corre da Jezabel? A gente já matou tanto leão e tanto urso, por que a gente vai correr de Golias agora? Ah, mas é porque Jezabel estava do lado do rei, ela podia manipular, ela podia isso, ela tem aquilo, ela não joga limpo. Cara, quanto mais o inimigo jogar sujo comigo, pior para ele. Porque é aí que Deus vai mais entrar na minha vida. Porque ele sabe que eu não vou entrar no campo do inimigo, no campo sujo do inimigo. Então ele vai me justificar. Porque ele sabe que eu não vou me vender e me corromper aquilo, a entrar naquele joguinho sujo. Ah, eu estou numa empresa e a empresa tem isso, tem aquilo, tem esse contexto, tem aquilo. Então, Deus vai interferir, meu irmão. Saiba que haverá uma grande limpeza lá e está preparado para isso, porque haverá. Porque se tem um negócio sujo no lugar onde você trabalha e você é do Senhor, você não vai entrar para fazer um negócio sujo. Mas então, não entre, ore, jejue, porque Deus vai montar uma estratégia e vai fazer a coisa acontecer para tudo ser desmantelado. Amém. E se for ainda para você terminar sem emprego, porque a empresa talvez possa ser fechada e todo mundo ser preso, Deus vai te abrir uma porta no mesmo dia. Ou não. Mas viver é Cristo, a morte é lucro. É que nem a Michelle orou aqui. A gente pode receber as coisas aqui, mas aí, você está preparado para não receber nada aqui? Ser só na vida eterna? Sabe, isso é uma coisa muito séria mesmo. Que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Sabe, muitas vezes você espera o vento. Deus não estava no vento. Muitas vezes você espera um terremoto. Deus não estava no terremoto. Muitas vezes você espera um fogo. Deus não estava no fogo. Sabe onde é que Deus estava? Na brisa. Na brisa. Na brisa. E o que isso quer dizer? A brisa é constante. O vendaval passa, o fogo acaba.
O terremoto para uma hora. Mas a brisa não. A brisa ali na frente do mar não é contínua, praticamente, né? É uma coisa ali que as ondas trazem, que as marés, por causa da lua. Tudo isso nos remete a uma certeza que não pode se apartar do nosso coração. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. 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 Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E aí, César? Maranata? Isso, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Sabe? Mas muitas vezes a gente fala isso, porque não tá tudo desgostoso. Não! Eu quero que ele venha no melhor momento. Eu quero que o Senhor venha se tudo isso estivesse andando de vento em polpa. Porque ainda é muito melhor. A glória vindoura, nada se compara com a glória vindoura. Né? Nada se compara com a glória vindoura. Eu estou querendo dizer que muitas vezes as pessoas pedem isso porque estão vivendo um momento péssimo. Cara, não é esse sentimento. O sentimento deve ser assim, ainda que seja tudo tremendo. Olha, conquistei, tenho uma esposa, tenho uma filha, terminei minha casa, tá tudo andando. Deus, vem agora então. Ou vem antes disso tudo se realizar, ou vem bem depois, não sei, mas anelar a volta de Cristo é a melhor coisa que pode permear o nosso coração. Por quê? Por isso que eu não respondi. Porque anelar a volta de Cristo, é a única certeza e é o único sentimento que nos permite continuar. Amém. O único sentimento que nos permite continuar é anelar a volta de Cristo. Quando você anela a volta de Cristo, é porque, primeiro, você sabe que ele veio. Porque você está anelando a volta, é porque você crê que ele veio. Se você crê que ele veio, você crê que ele ressuscitou. Se você crê que ele ressuscitou, você sabe que ele venceu a morte. Se você sabe que ele venceu a morte, é porque ele não tinha pecado. Se você sabe que ele venceu o pecado, você sabe que ele comprou o nosso. Você sabe que ele comprou o nosso, você sabe que ele está vivo. Você sabe que ele está vivo, você sabe que ele é invencível. Se ele é invencível, eu quero ele. Aleluia. Aleluia. É uma coisa em decorrência da outra. Mas muitas vezes a gente está esperando o vento, está esperando o terremoto, sabe? Muitas vezes assim, sabe, a gente acha que precisa desejar isso, desejar aquilo. Não! Aos meus inimigos eu desejo muita vida. Sabe por quê? Porque esses caras têm que ter a oportunidade de conhecer o Cristo que eu conheço, cara. Aí se não for, so sorry, mas eu tenho que desejar. Quando eu oro e abençoo, quando eu oro e abençoo o meu inimigo, aquele que está me fazendo mal, a palavra de Deus fala que eu junto brasas na cabeça dele. Sabe? E não que eu quero ver uma cabeça flamejante, não é isso. Eu estou querendo dizer que, sabe, o fogo do Senhor tem que vir sobre as vidas que eu oro, pelas quais eu oro. O fogo santo do Senhor, aquele fogo consumidor que consome a enfermidade, que consome a cegueira. Porque o mal do século, não sei se vocês concordam comigo, mas o mal do século hoje é a cegueira. O mal do século hoje é a cegueira, que é estarrecedora a cegueira que nós vivemos hoje. Das pessoas não conseguirem enxergar o reino de nenhum jeito. Você está pregando, você está fazendo malabarismo, você está lá, o cara está vendo perna crescer, braço estender, câncer curando, tudo acontecendo e nada toca mais. Ontem a gente estava ouvindo sobre hedonismo, né? Sobre o hedonismo.
É um mal do século, essa busca incessante pelo prazer pleno, achando que o prazer pleno te aliviará as coisas. Meu, passará! Quanto pode durar uma noite de orgia? Desculpa o termo, sabe? Mas quanto pode durar uma noite de orgia? Uma noite! Você não aguenta mais que 2, 3 noites virado. Não aguenta! E aí? Quando acaba? O vazio não é o mesmo? Ah, mas eu começo de novo. Então, você vai começar de novo, Vai chegar uma hora que você vai morrer. Porque aquilo não sustenta por si só. Aquilo não se sustenta por si só. Você pode ter um carro que anda a 1000 km por hora, brother. Você vai andar 1000. Porque uma hora vai acabar o combustível, você vai ter que parar e repor. Ou não, César? Vai ter que parar e repor. Você tem o Concorde lá que foi feito para viajar de tanto a tanto, não sei quais são as distâncias e a autonomia, mas uma hora vai ter que encher o tanque do Concorde, não vai, César? Vai ter que encher o tanque, cara, não tem jeito. E o que enche? Qual é o combustível? É o Senhor. Não há outro combustível senão o Senhor. O homem pode fazer, dizer e acontecer. Tudo o combustível que ele possa inventar vem de Deus. Vem da natureza. Ai, agora foi feito o carro com hidrogênio que é tirado da molécula da água. Tal. É água. É natureza. E pode acabar também, porque todo mundo fica pregando, né? Que vai acabar a água do planeta. Então não pode usar o combustível, a água como combustível. Senão pode acabar a água. Ué, está entendendo o que eu quero dizer? Que é tudo uma hipocrisia, tudo que o homem mais queria era botar água no combustível, no tanque e andar. Agora que ele pode, talvez acabe a água, aí vai encarecer o preço da água. Sabe? Por que andeis ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que andeis ansiosos com o que haveis de comer e vestir? Olhe os lírios do campo. Olha os lírios do campo. Nem Samuel, nem Salomão, na magnitude do seu ministério, da sua vida, teve vestes mais esplendorosas do que o lírio do campo. Eu quero dizer para você nessa manhã, Ele é o lírio dos vales. Aleluia. Ele é o lírio dos vales, Ele é a rosa de Saron. A rosa de Saron é o Senhor. A rosa de Saron é o Senhor. O que é a rosa de Saron? Porque outro dia eu falei, eu quero a foto da rosa de Saron. A rosa de Saron não existe foto, porque é a rosa perfeita. É aquela que, como raiz numa terra seca, surge. Talvez não houvesse formosura ou beleza, e ainda nós a reputaríamos por ferida de Deus e oprimida. Isaías 53 é tremendo, né? É uma palavra perfeita para explicar a antítese das teses, né? Para explicar a antítese das teses. Eu quero dizer para você nessa manhã, façamos isso hoje. Vinde, comprai e comei vinho e leite sem preço. Vinho e leite. Por que gastar isso com aquilo que não é pão? Se deleita aqui e você será servido de finos manjares. Isaías 55. Não é à toa que esse cara foi cerrado ao meio, né? Hein? Tinha que serrar o cara no meio para achar que podia matar alguma coisa nele. Mas tá aí, ó, o livro está escrito, está impresso no nosso coração. Não é? Ainda que nós sejamos cerrados ao meio, aquilo que nós fizermos como obra do Senhor, perpetuar-se-á.
Você crê? Eu creio. Ó, filha. Isso, pega copinho de gata. Copinho de gata e pãozinho de gata. Isso. Muito bem, meu amor. Espera, tá? Espera. Espera, já. Obrigado, meu amor. Agora que você também. Mamãe. Mamãe. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si todas as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado da sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Aleluia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Aleluia. É isso que Deus tem para as nossas vidas. O que nós podemos ser ou fazer para que a vontade do Senhor prospere? Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, 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 Maranata. Nós te anelamos, Senhor, nós te desejamos, Pai. Nós desejamos, Senhor, porque nós já temos o Cordeiro, mas nós desejamos o leão da tribo de Judá. Aleluia. Nós desejamos o leão da tribo de Judá. Amém, Senhor. Amém. Que nos amou, que nos ama e que nos amará para toda a eternidade, Amém. apesar de nós. Mãe, E é isso que nós celebramos hoje, Deus. Mãe. A tua morte e ressurreição, mas principalmente a tua volta. Amém, Senhor. Que seja hoje, Deus. Mãe. Nós te agradecemos por Mãe. tudo aquilo que temos vivido. Te agradecemos pelo refrigério que a tua palavra nos traz. Amém. Te agradecemos porque nós sabemos que na tua palavra nós encontramos caminho e saída para todas as circunstâncias. E que na tua palavra não há mais espaço para aflição e fuga, mas há espaço para vitória, conquista, posicionamento, sabendo que viver é Cristo e a morte será lucro. Amém. Então, mais uma vez,
Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós comemos e bebemos na Tua presença, consagrando esses elementos ao Senhor, para que seja corpo e aliança perpétuos na nossa vida, em nome de Jesus. Mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém? Amém. Eu estou feliz. Você está feliz? Quando Deus fala, é muito bom. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu creio que Deus está alegre. Porque eu creio que a gente abre espaço para Deus falar. Talvez o culto seja um culto simples, seja uma palavra que não seja aquela coisa esplendorosa, mas eu digo para você, é a palavra verdadeira. Por conta dessa palavra eu agradeço pelas ofertas e dízimos trazidos da tua casa, Senhor. Declaro a tua bênção sobre a vida de cada um que dizimou, que ofertou, daquele que não dizimou e ofertou também, mas que todos nós conheçamos o poder da oferta, de aliança. Que em nome de Jesus nós tenhamos esse desejo no nosso coração, porque o Senhor foi a oferta perfeita, e não foi de 10%, foi integral. O Senhor foi todo para aquela cruz. Só que porque o Senhor se entregou integralmente naquela cruz, o Senhor ressuscitou integralmente também e venceu a morte. E eu te agradeço por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai e a graça consoladora do Espírito Santo e o olhar de Cristo estejam sobre as nossas vidas todos os dias até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe tua vida. Tchau. Até semana.